Glória a Deus. Então, nós estamos nesses 2 meses de janeiro e fevereiro falando sobre a mensagem da cruz, o decreto da cruz. Já falamos algumas mensagens, 4 delas, e temos mais 4 pela frente, além da de hoje. E a palavra de Deus diz assim, que com toda certeza, a palavra da cruz, quer dizer, a mensagem, o decreto dela, é loucura para os que se perdem, para os que não creem, não tem razão, não tem lógica. Mas para você e para mim, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. Toda vez que você crê na mensagem da cruz, ela funciona como um faiscar de um fósforo, como um faiscar de uma dinamite, que transforma situações. Uma vez perguntaram assim, qual é que é o negócio da igreja? Não dá para falar assim negócio, mas a importância, o que a igreja faz, ela trabalha com transformação de vida. A igreja não trabalha com melhorar a vida de ninguém, não trabalha com desenvolvimento humano. A igreja trabalha com transformação de vida. E é muito mais intenso por causa da mensagem da cruz. Ela manifesta o poder de Deus, e ao experimentar, ao crer na mensagem, nós experimentamos o poder dela. E toda a mensagem da cruz, ela é muito radical, assim como o amor de Deus para com as nossas vidas foi radical. Um pai que entrega seu filho por amor de outra pessoa, que amor é esse? Vai além desse amor que o Pedro está falando aqui, de entregar o seu filho. Já imaginou, Fernando? Entregar teu filho a favor de pessoas inimigas suas? Mas o pai tinha um projeto claro, né, na mente. Sabia que aquele sacrifício, o poder da cruz, manifestaria muitos filhos. Ele semeou um filho e tem milhões e milhões de filhos. Nós já falamos então sobre 4 mensagens. Das trevas para a luz, uma mensagem radical da influência do império das trevas para a influência do reino de Deus, da luz. A mensagem da doença para a saúde, condenados a sofrer as consequências do nosso pecado. Deus nos trouxe o livramento para a saúde, para a vida divina. Da punição para o perdão, todos estávamos condenados. Não adianta pensar que nós somos bonzinhos, que temos alguns pontos com Deus lá em cima. Não adianta pensar assim, porque todos estão condenados. Quando se crê em Jesus e obtém-se o perdão, você entra agora num relacionamento com Deus e você tem paz com Deus. Do pecado para a justiça, nós éramos escravos do pecado, quer dizer, o pecado tem a característica de eu vivo a minha vida, faço as minhas decisões, faço as coisas do meu jeito, do meu pensamento, isso é, conforme as Escrituras, pecado. Deus nos livrou dessa prisão para nós vivermos a justiça que provém de Deus. Então não vivemos mais a nossa vontade, mas vivemos a vontade de Deus. E hoje, o tema é da morte para a vida. A morte caracterizando a separação de Deus. A vida em solidão. A morte, ela traz consigo todos os seus companheiros, que é solidão, que é depressão, que é desânimo, que é doença, que é acusação, que é falatório. A morte traz consigo tudo aquilo que mata as pessoas. Às vezes nós não damos conta, mas a palavra de uma pessoa contra uma outra pessoa é considerada como uma bala que você mata aquela pessoa, com a qual você mata aquela pessoa. E Deus diz, na sua palavra, o Senhor Jesus fala, né, que é digno do inferno quem chama seu irmão de tolo. Imagine. Se eu digo para você, seu burro, eu sou digno do inferno, porque eu estou ofendendo aquela que foi criada conforme a imagem de Deus. Então a característica da morte é essa separação, essa vida longe da vida de Deus. E a cruz, ela traz essa mensagem que eu saí da morte
e entrei para a vida. A vida diz que significa estar unido agora com Deus, viver a comunhão com Deus. Nesse ano, que temos a declaração o ano da comunhão, nós saímos de uma situação fora e sem comunhão, não ouvíamos a voz de Deus e hoje nós temos comunhão com Deus. Compartilhamos com Deus a vida dele mesmo. Então, o meu objetivo hoje, eu entendo que é o objetivo do Espírito Santo para com a sua vida, é despertar para a vida cristã que Deus tem para você e vivê-la com toda a intensidade. Às vezes eu observo um pouquinho a minha vida, observo a vida dos meus irmãos ao meu redor e parece que muitas vezes nós vivemos a vida só na base da alma e não no espírito. E eu fico tremendamente frustrado quando eu percebo isso na minha vida, que eu estou vivendo uma vida normal cristã. Na alma, isso tudo sob controle, e não me deixo desafiar pelo Espírito Santo. Aí eu começo a clamar a Deus, Deus, assim não, eu quero viver não. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. O testemunho de Paulo, que nós talvez aí vamos conversar lá para março adiante, Paulo diz assim, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo por intermédio de Cristo Jesus. Não vivo mais a minha vida, vivo a vida dele nesse mundo. Há uma dinâmica de vida muito mais intensa que Deus tem preparado. Eu gostaria de despertar algumas coisas e algumas perguntas que eu gostaria de buscar uma resposta. O que Deus tem preparado para nós depois da cruz, que é a vida. Ele nos fez sair da morte para entrar na vida, mas como é que é essa vida? O que é a vida eterna prometida aos que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Em uma afirmação, você pode experimentar a vida abundante que Deus tem preparado para você. Uma vida fora do comum. E aí o texto-chave da onde que eu quero partir com você, João 10:10, que nós sabemos de cor e salteado, né? Vamos no 3 ler juntos? 1, 2 e 3. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem da cruz. E Pai, nós pedimos que o Espírito Santo nos venha convencer nessa hora da força dessa mensagem. Da força que essa mensagem traz de nos livrar da morte e nos trazer para a vida. Pai Celeste, eu oro que o Senhor nos abra os olhos do entendimento. Que o Senhor nos desvende os olhos do coração para que nós possamos perceber a esperança, o poder, a autoridade, que a vida que o Senhor tem para nós, estabelecida. Pai, muito obrigado, Senhor. E Pai, nós tomamos autoridade contra todo espírito de morte que tem querido rondar as nossas vidas, famílias, querendo trazer opressão, ou nos fazer retroceder. Tomamos autoridade agora e proibimos a manifestação da morte. Declaramos a vitória do nome de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, famílias, ministérios, sobre tudo que o Senhor nos tem dado. Bendizemos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida e pela vida em abundância que o Senhor tem estabelecido e preparado para nós. Amém. Quando nós lemos aqui nesse texto a palavra vida, nós normalmente pensamos na vida, naquela palavra que usamos para biologia, logia, bio, o estudo da vida, a vida natural, que é o bios. Só que a palavra de Deus, ela foi escrita no grego, e o grego usa algumas palavras específicas para explicar algumas coisas específicas, mas na tradução a gente perde isso. E a palavra que Jesus usa aqui para vida é zoe. Até tem pessoas que têm, nos Estados Unidos é mais comum isso, o nome zoe. É a vida que procede de Deus. É a vida dada por Deus. É a própria vida de Deus manifesta em nós. Muitas vezes traduzido na Bíblia como a vida eterna. E quando usa o termo eterno, nós achamos que é depois dessa vida. Não, a vida eterna, ela já se manifesta hoje em nossas vidas. Já é nos dado hoje. E é uma experiência que você tem e você pode ter mais intensamente ainda na sua caminhada.
E você que ainda não tem essa experiência da vida divina manifesta em sua vida, você pode tê-la gratuitamente. Então o Senhor Jesus, ele diz aqui que ele veio, e ele dá ênfase nisso, quando ele diz eu vim para dar vida, e ele diz essa vida de Deus que já é transbordante, generosa, ela já é transformadora, ela vem com abundância. E quando fala abundância, fala que é mais do que necessário, que é muito superior ao que nós temos experimentado, que é extraordinário, é fora do ordinário, fora do que é comum, que vai além do que podemos pensar ou imaginar. É o que Deus tem preparado em Cristo Jesus para você, porque Ele te tira da morte, da destruição, da separação de Deus e te coloca em Deus. E quando você é colocado em Deus e Deus em você, você experimenta a vida do próprio Deus na sua vida. É para dar uma glória a Deus forte, né? Então o Senhor Jesus, ele veio com esse propósito de manifestar a vida de Deus na vida das pessoas. A vida dele mesmo na sua vida, a vida que ele viveu, que você possa viver na esfera, na dinâmica que ele viveu. Não uma vida religiosa, não uma vida de obrigações, de disciplinas, não uma vida de leis, mas uma vida que manifesta e representa a vida eterna, a vida do próprio Deus. Ao ponto das pessoas olharem para você e perceberem que há uma manifestação diferente na sua vida, que não é natural. E enquanto isso, o inimigo das nossas almas, ele procura fazer o quê? Roubar, matar e destruir a vida, bios, a vida natural. Porque nessa vida, Zoe, ele não pode tocar, porque é a vida do próprio Deus. Então a vida que o Senhor Jesus veio trazer, não existia na face da terra ainda. Era algo totalmente novo. A Bíblia fala de uma nova criatura, de uma nova criação. Então não havia isso ainda sobre a face da terra. Isaías até profetiza e diz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Vocês não estão percebendo? Ele inclusive chama profeticamente o povo para abrir os seus olhos para o que Deus estava por fazer. Quando você olha para a criação, você vê que Adão ele foi criado por Deus, do pó da terra, foi formado. E quando Deus terminou de formar a Adão, do pó da terra, ele soprou no seu nariz. Quando ele sopra, ele soprou sobre o homem, e a Bíblia diz que ele passou a ser uma alma vivente. E aqui é interessante observar isso, precisa ter uma visão um pouquinho mais ampla, a gente podia conversar mais tempo sobre isso. Quando Deus criou o mundo, ele implantou uma região chamada Éden. E dentro dessa região ele plantou o jardim. Corpo, alma e espírito. Adão, e essa é a interpretação, o entendimento que eu tenho sobre esse texto, ele vivia num ambiente cheio da glória de Deus. Ele era revestido por essa glória. Onde ele se movia, o que ele fazia, ele estava envolto na presença desse jardim chamado Éden. E o propósito de Deus com Adão era que a partir daquele jardim, ele multiplicasse e enchesse toda a terra com a manifestação da glória de Deus. Porém, Adão decidiu seguir o seu caminho. Aconteceu que ele foi expulso desse jardim. E um anjo foi colocado e ele não teve mais acesso à comunhão com Deus. E à medida, quando ele saiu daquele jardim, ele morreu. Morreu da comunhão com Deus. E Deus disse, você certamente vai morrer. E ele morreu antes dos 1000 anos. Ele tinha que morrer naquele dia. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. E aí a Bíblia diz, no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, vamos ler esse texto, 1 Coríntios 15, 45. Ele diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, ele tornou-se alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Um espírito que dá vida, que transmite, que gera vida. Agora, a nova criação, ela trouxe sobre a manifestação do ser humano, agora, a criação do espírito dele. Antes, o homem natural, ele é uma alma vivente. Enquanto que na nova criação, em Cristo Jesus, ele é agora um espírito vivificante. Quando você dá testemunho de Jesus para uma pessoa, o seu testemunho
A pessoa crendo em Jesus, ela pode ter uma experiência do novo nascimento, porque você tem um Espírito que transmite vida. E a sua oração, o seu estar junto com a pessoa, o seu testemunhar para com a pessoa, faz dela sair de uma pessoa natural para ser uma pessoa espiritual. Então o homem natural, ele vive a partir da sua alma. Vive conforme as suas emoções, conforme os seus pensamentos, conforme as suas vontades. Esse é o homem natural, que nós conhecemos muito bem. E o homem natural, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, que ele não consegue entender as coisas espirituais, porque não tem o Espírito, não tem uma experiência espiritual com o Espírito Santo de Deus. Então para ele as coisas espirituais, as coisas de Deus se tornam loucuras, devaneios, ele está morto para a comunhão com Deus. Agora o homem espiritual, aquele que foi vivificado, que recebeu a manifestação do Espírito Santo na sua vida, ele a partir desse instante ele tem comunhão com Deus e ele recebe agora a revelação. Que aquilo que está escondido à mente natural, ele agora começa a entender os pensamentos de Deus, começa a entender os caminhos de Deus. Ele está vivo agora e não vive mais uma vida baseada nas suas emoções, ele vive agora uma vida baseada na comunhão com Deus e vive a sua vida a partir dessa comunhão. Faz negócios a partir dessa comunhão, trata as pessoas a partir dessa comunhão, ela toma suas decisões pessoais pelo que ele vai fazer, não vai fazer, a partir dessa comunhão com Deus. Tem o seu norte a partir dessa experiência. Então, o exemplo da nova criação é a própria pessoa de Jesus. Quando você olha para ele, você vai ver, e lendo os evangelhos, você vai ver como ele vivia a vida a partir da comunhão com seu Pai Celeste. E você e eu, Jesus mesmo disse, vão ter a mesma experiência, inclusive experiências mais intensas do que eu na minha vida, porque Jesus ainda estava por tratar a questão da separação do homem na cruz. Agora, a pergunta é como essa nova criação é gerada? Como é que uma pessoa ela tem esta experiência? E aí eu queria pegar dois exemplos, duas histórias, ler uma delas e a outra eu quero apenas mencionar. Vamos ali para o Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos uma conhecida história de Nicodemos. Nicodemos, ele era uma pessoa exemplar. Pensa numa pessoa correta. Pensa numa pessoa que conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, né? Pensa numa pessoa que vivia aquilo que ele tinha entendimento, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tinha regularidade em seus jejuns, uma regularidade nas suas confissões, nas suas orações. Era um homem judeu de nascimento e era uma pessoa de grande influência na nação, a tal ponto que ele chegou a ser participava entre os 70 mais importantes da nação de Israel na época de Jesus. E esses 70 era chamado Sinédrio, nós poderíamos dizer hoje como um senado da época. E Nicodemos observou a vida de Jesus. E mais tarde você vai ver Nicodemos presente, até inclusive ali na discussão dentro desses 70 sobre a vida de Jesus. E ele argumenta e defende Jesus ali no meio desses 70. E vamos ler a história então juntos aqui. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, né? Sabemos, veja que ele diz, nós sabemos, ele fala ali dos 70, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos tinha uma admiração em relação a Jesus e ele sabia que tinha uma diferença na vida de Jesus. E aí Jesus responde para ele, veja, o Nicodemos faz um elogio, né? E um reconhecimento, e aí Jesus lhe responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Está demonstrando o interesse dele, puxa, eu queria ter essa experiência. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Como é que Nicodemos estava pensando? Como um homem natural. Ele estava tentando entender alguma coisa espiritual que Jesus estava falando, mas ele estava falando segundo o entendimento natural. Próximo.
Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7, né? Desculpe. Não te admires de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. E aí Jesus usa um exemplo. Ele diz: o vento, ele sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Tu diga: como é que eu experimento isso? E Jesus, ele responde de uma forma se admirando: tu és mestre em Israel? Não entende essas coisas? Você já leu tanto Bíblia, já jejuou tanto, e você não entende uma coisa tão simples que estou lhe explicando? O que eu gostaria só de sublinhar aqui é a mensagem de Jesus para Nicodemos. Um homem correto, um homem exemplar, um homem bom. Um homem que a maioria de nós ia dizer: esse pode ir para o céu. E Jesus diz: não. É necessário, e ele fala por 3 vezes, você precisa nascer de novo, Nicodemos. O seu esforço, a sua disciplina não é suficiente. Precisa nascer de novo. Nascer de novo, ele está dizendo, é nascer do alto. Você precisa ter uma experiência do alto na sua vida. Nascer do Espírito. Ter uma experiência espiritual na sua vida. E ele enfatiza 3 vezes isso para Nicodemos. Primeiro ele diz lá: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Não tem o discernimento do reino. Aí ele diz depois: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O reino de Deus, que é espiritual, só pelo novo nascimento que se entra nele, só pelo nascimento que vem do alto, que você entra nele. E ele diz: não se admire, Nicodemos, você tem de nascer de novo. E se você é uma pessoa correta, que acha que Deus vai te aceitar pela sua vida correta, Deus está lhe dizendo aqui, como diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência com o Espírito Santo. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu no natural é natural. Mas o que nasce do Espírito é Espírito, que tem uma experiência espiritual, tem conforme a sua semente, ele se torna espiritual. Então o Senhor Jesus, ele dá ênfase no novo nascimento. E ninguém de nós consegue ser uma pessoa boa o suficiente para receber o novo nascimento. Há uma necessidade de uma ação fora de nós, sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos essa experiência do novo nascimento. E o Senhor Jesus, ele ajuda Nicodemos e faz uma comparação, porque a nossa alma, ela aprende por comparação. O homem natural aprende por comparação. Ele pega o vento, ele diz o vento, e aí ele faz um jogo de palavras, que no grego é pneuma, e é a mesma palavra que é usada para espírito. E ele faz um jogo de palavras para que Nicodemos se desperte e entenda as coisas espirituais. Ele diz: o vento sopra onde quer. Quer dizer, você não tem controle sobre as coisas do Espírito. Vai e vem e você não consegue controlar. E ele diz: você ouve a sua voz, quer dizer, você percebe quando ele está presente. Você consegue discernir a presença e as suas manifestações, assim como a evidência do vento. As nuvens se movem, as árvores se movem, as folhas caem, a poeira ali aparece na rua. Às vezes você vê os redemoinhos. Muitas coisas identificam o trabalho do vento. Você percebe o vento agindo. Mas você não vê o vento. Você vê o resultado dele só. Assim são as coisas do Espírito. E a terceira coisa que ele diz: não sabe de onde vem nem para onde vai. Quer dizer, você não consegue discernir no natural o seu propósito. Para entender as coisas do Espírito, precisa ter uma experiência com o Espírito. E Ele te revelar e te mostrar as coisas. Não adianta no natural querer entender, porque da onde que vai, para que vem. Às vezes, já tive experiências assim de pessoas que elas receberam oração e no seu dente apareceu ouro. O homem natural disse: mas para que isso? Isso é só para dar confusão. Acho que isso não é verdade. Por quê?
não entende o propósito. O natural não entende o propósito. Não sabe de onde vem, para onde vai, o que ele quer, qual o propósito do agir dele. Então você não tem, nós não temos domínio sobre o vento, o espírito. Mas quando você vê as ações, você tem a evidência do agir dele. Assim a nova vida que Deus tem preparado para você e para mim. Aí um outro exemplo, um oposto, que já é o próximo capítulo, que é a mulher samaritana. Jesus, no planejamento dele, estava escrito, é necessário que você passe por Samaria, mas não é lógico, não é certo, é por ali que a gente vai, não vai por aqui. Era necessário. Ele então caminha, e ele vai até um lugar chamado Poço de Jacó. É um poço assim que fica entre as montanhas, e um lugar onde as pessoas buscavam a sua água. Não tinha água encanada, né? Como nós temos o costume. E o Senhor Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo, não era pela lógica. O seu planejamento era distinto, né? Como são as coisas daquele que anda no Espírito. E ele orientou para os seus 12 discípulos a comprarem comida, e ele ia ficar ali no poço. Eles foram, e chega a mulher. Uma mulher que não era natural. Normalmente se buscava de manhã, ou à noite, ou de tardezinha a água. E ela vem no meio-dia. Uma mulher que não tinha nada de exemplar consigo. Ela já estava no seu 5º casamento, sinalizando que ela estava buscando ser feliz, mas a reputação dela na cidade se tornou baixíssima. E ela evitava as pessoas. Ela chegou no horário onde ninguém viria, mas ela veio com o cântaro dela. E Jesus inicia a conversa com ela sobre água. E veja o que Jesus fala para ela lá no versículo 14 do capítulo 4, João 4,14. Tem esse lá não? João 4,14. Diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele agora fala com água, para explicar as coisas do Espírito. Ele diz, quando você receber essa água que eu dou, você vai ter dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. O Senhor Jesus então compara aqui a vida divina, e ele usa aqui, quando ele usa a palavra vida, ele usa aqui a palavra zoe também. Uma fonte de vida para jorrar para a vida eterna. Essa vida lhe leva até a eternidade. Você tem uma experiência sobrenatural na sua caminhada. Essa mulher, ela teve assim um processo de construção, de conhecimento, desde que ela reconheceu Jesus como judeu. Ela foi passando pelos vários discernimentos até ela reconhecer que ele era o Messias, e Jesus se apresenta para ela como Messias. E o testemunho dela foi tão impactante que ela ganha toda a cidade onde ela estava. Às vezes a gente brinca, né? Os 12 discípulos foram na cidade, não ganharam a cidade. Só bastou uma mulher, ganhou a cidade toda. Que foi impactada com a vida eterna. Com a vida que vem manifestada por intermédio de Cristo Jesus. Então uma pessoa natural, assim como Nicodemos, uma pessoa exemplar, assim como a samaritana, uma pessoa que não seria uma referência de vida para nós. Cada pessoa, independente do seu histórico e de todas as suas conquistas, toda pessoa natural, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter uma experiência com a mensagem da cruz. E a mensagem é verdadeira para cada um de nós. E nós como igreja, nós trabalhamos, e nas reuniões que nós estamos, sempre fomentamos a oportunidade. Para quê? Para que as pessoas tenham a experiência do novo nascimento na sua vida. Uma pessoa natural, ela precisa então do novo nascimento para se tornar filho ou filha de Deus. E há um engano muito grande na nossa cultura brasileira, quando as pessoas dizem, eu também sou filho de Deus, também tenho direito. E a Bíblia faz uma separação dos que são criatura natural e dos que são espiritual, que são filhos. Há uma separação. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que um tem uma experiência e tem o direito de se tornar filho de Deus. É o que a Bíblia diz que é necessário a todos nós,
que vivíamos nos nossos próprios caminhos, o que a Bíblia chama de iniquidade. Pergunta então é natural assim, como é que uma pessoa pode nascer de novo? Nenhum sistema de leis, nenhuma disciplina pessoal vai me levar a ter uma experiência do novo nascimento. Qual é a base? Como é que uma pessoa pode nascer de novo? Veja esse texto que talvez se conhece lá de João, capítulo 1, versículos 11 a 13. Aqui nesse contexto ele está falando sobre a pessoa de Jesus. E ele fala que Jesus veio para o que era seu, no caso Israel, o povo de Israel, o povo que Deus tinha separado. E Jesus nasce como um judeu, como um israelita. Mas o que aconteceu? Os seus não o receberam, não o acolheram, não o reconheceram como filho de Deus. Mas ele diz, versículo 12, mas a todos quanto receberam, e aqui é a palavra lambano, para você que já conhece o grego lambano, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de si o quê? Tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão do homem, né? Mas da vontade de Deus. Esse versículo aqui é para nós a base em todo culto, em toda reunião que nós fazemos e temos uma oportunidade de fazer uma oração de entrega. É baseado nesse texto. Nós usamos a palavra oração de entrega, nós usamos a palavra de receber, falamos em receber a Jesus. A chave desse texto para receber o novo nascimento, diz assim, os que recebem a Jesus, os que creem nele, recebem a autoridade de se tornar filho de Deus. Muitas pessoas frequentam igrejas, são exemplares, mas importa nascer de novo. Pode até dar dízimo, pode até fazer jejum de quantos dias. É necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência com a vida que o próprio Deus dá. O novo nascimento não é da vontade humana. Quando a palavra é pregada como numa celebração como essa, a sua vontade, a pessoa que é natural, ela é despertada. Ei, tem uma vida que vem de Deus, e esse despertar, esse agir de Deus, nos abre a oportunidade para receber o novo nascimento. Por isso que é importante que você dê testemunho da sua vida, porque o seu testemunhar vai abrir a porta para que Deus atue na vida da pessoa e desperte ela para o novo nascimento. E quando a vontade de Deus se manifesta, eu preciso agora entrar em acordo com essa vontade. E a vontade de Deus é o quê? Que eu creia em Jesus. Que eu creia em Jesus. Que eu creia que Ele morreu por mim na cruz. Que eu creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que eu creia que Ele, como Filho de Deus, assumiu os meus pecados, assumiu a minha punição, assumiu as minhas doenças, assumiu e me tirou das trevas para me colocar para a luz. Crer em Jesus. E esse texto, como já disse, é a base para nós fazermos a nossa oração de entrega. Falando um pouquinho da minha própria vida. Eu fui criado num lar cristão. Meus avós, meus bisavós, até onde eu sei, todos serviam ao Senhor Jesus. E a minha mãe, ela sempre se importou muito em comprar livros. Esses dias até achei, tem uma caixa de livros lá em alemão que eu não sei o que fazer, mas eu sei das histórias que ela me contava a partir daqueles livros. Mas aos 14 anos eu estava numa reunião. E nessa reunião foi pregado o Evangelho. E foi chamado, entregue a sua vida a Jesus. Se posicione, vem aqui à frente. E eu queria ir. Mas sabe, um menino tímido, 14 anos, tímido. Tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Tinha vergonha de falar com pessoas. Eu fui para casa. Com quem que eu fui falar? Fui falar com a mamãe. Disse, mamãe, eu queria ter ido lá na frente, eu queria aceitar Jesus. Mas aquele medo, aquela vergonha, eu não consegui. Aí ela disse, então espera um pouquinho. Daí chegou o evangelista.
Eu sempre conto a história dele que eu devia ter uns 14 anos, já não devia ser tão pequeno, né? Mas aquele homem tinha 2 metros e pouco, um grandalhão assim. Abraão Neufeld, é o nome dele. Acho que é parente do Henrique. Deve ser um bisavô dele. Lá do Canadá ele veio evangelizar aqui. E aí nós comemos a mesa, e nós tínhamos uma mesa que não era muito forte assim. Aí aquele senhor de idade, ele tinha muito peso, né? Ele colocava a mão, ele sentava na ponta, ele colocava a mão para você levantar assim, a mesa rangia. E aquele mão levantava. Aí a mãe tinha explicado durante o café que eu queria conversar. Daí ele disse, tá bom, vai lá comigo no quarto. Aí nós entramos no quarto e, para você ter uma ideia, o homem era muito grande, não tinha cama para aquele tamanho, né? Aí eu me lembro as coisas, detalhes assim, me lembro que a mãe colocou uma caixa na ponta da cama e colocou uns cobertores para que o homem ficasse com as pernas debaixo. Não sei como ela fez com o cobertor, né, para cobrir um de 2 e pouco lá. Mas a cama ela ajeitou. E aquele homem explicou mais uma vez o evangelho, percebeu que eu tinha entendido, e ele, com toda a sua altura, ele se ajoelhou à cama. E ele disse, se ajoelha aqui do meu lado. E ele orou comigo e eu orei também ali. Ali foi o lugar do meu novo nascimento. Eu não sei o que eu orei, mas eu me quebrantei bastante diante de Deus. Chorei bastante naquele dia. O vento soprou na minha vida, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fui envolvido com aquele processo e entreguei minha vida de coração ao Senhor Jesus. Foi uma coisa não de boca, foi uma coisa de coração que me transformou ali, meu posicionamento. E quando nós terminamos de orar, a primeira pergunta que eu fiz para ele, o que eu preciso fazer agora? Isso é um vento do Espírito. E aí ele disse para mim assim, amanhã, você vai à noite lá no culto, quando eu fizer o apelo, você vem para frente, para dar um testemunho para os seus amigos. Puxa, podia ter pedido qualquer coisa, né? Seja uma testemunha. E aí, quando chegou a noite, a reunião, eu sabia que tinha que fazer, não escutei nada da pregação, só sabia que tinha que obedecer um comando dele. Me lembro até hoje, eu olhei para minha camisa, o que aconteceu? O que está saindo pela boca? Mas eu tinha prometido, eu ia fazer, eu fui lá na frente. E dei um testemunho para os meus amigos. E quem me acolheu foi o pai do Berna, fez a consolidação comigo naquele dia. Ele perguntou, o que você gostaria? Eu disse, me dá alguns versículos da Bíblia, para que eu possa consolidar a minha vida. Hoje você pode ter a experiência de nascer de novo. Nós convidamos muitas vezes para vir aqui na frente, e um dos zelos que eu tenho e da preocupação que eu tenho, das minhas orações, e às vezes alguns me questionam, é assim, é que haja uma experiência de novo nascimento. Que as pessoas não venham somente porque, foi tocado, mas não veio do coração, só foi da boca. Porque o crer, ele vem no coração, e aí a boca concorda com o que o coração crê. É assim que eu creio no meu coração, então eu confesso, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de viver uma vida conforme o meu próprio pensamento. Eu quero agora viver uma vida conforme o pensamento de Deus. E hoje você terá isso à sua disposição. O que não é o novo nascimento? Não é da carne, não é transmitida pelos pais, não é de sangue, né? Não é da vontade da carne, não depende de você. Depende de você ouvir a palavra e reagir a essa palavra. Não é da vontade do ser humano, quer dizer, não é por ser bonzinho que você nasce de novo. Somente quando nós nos humilhamos e recebemos pela fé o Senhor Jesus em nossa vida, nós vamos experimentar um novo nascimento. E às vezes nós percebemos, pessoas nitidamente nasceram de novo, e outras pessoas fizeram a oração, se entregaram, mas conduzem a sua vida como se não tivessem feito esta oração. Receber significa abrir mão da sua própria vida. Se eu quero receber a vida de Deus, eu preciso abrir mão da minha vida. Abrir mão de seguir o meu próprio caminho, meus próprios pensamentos. Preciso deixar a vida natural, semear como que a minha vida natural, para que eu possa receber a vida que provém de Deus, o novo nascimento.
Veja o resultado. 1 Coríntios 6:17. Texto bem breve. Eu gostaria de mencionar agora algumas coisas como resultado do novo nascimento que eu gostaria de concluir. 1 Coríntios 6:17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Está unido com Ele. E aí daí começamos a entender quando Jesus diz assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também, que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu vivo do Pai, e quem anda comigo vive de mim. Vive dessa vida que eu transmito para ele. O propósito da nova vida vai ser viver essa união, essa unidade com o próprio Senhor Jesus. Veja esse texto lá de 1 João 3, versículos 9 e 10. Ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. E o 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e quem não ama seu irmão é aquele que não ama seu irmão. Dois tipos de pessoas, de condutas. E você não consegue determinar e dizer, esse é nascido de novo, aquele não é nascido de novo. Você vai perceber pela conduta, pelo jeito de viver, pela maneira que conduz as suas finanças, pela maneira que planeja a sua vida. O nascido de novo, ele não vive pecando. Na prática do pecado, quer dizer, pode acontecer que ele peque, sim, mas ele não vive nessa prática. Isso não vive segundo os seus próprios desejos egoístas, mas cumpre o que lhe diz a palavra de Deus. Eu fico admirado com o testemunho do Davi Rebolo. E a área financeira é uma das áreas assim que divide bastante o coração do ser humano. E eu tenho observado, caminhado, estudado algumas coisas da vida dele. E a princípio nós estamos fechando a agenda com ele para em outubro, agosto estar aqui conosco na nossa conferência profética. E ele, você olha para ele, você não vê, mas ele é um milionário. Ele disse que o propósito dele era aos 46 anos se aposentar para poder viver 100%. Ele disse aos 43 ele já tinha o suficiente para viver a vida toda. E ele decidiu, os 10 dízimos, essas coisas não... Ele decidiu viver e fixou um salário para ele. E vive dentro daquilo. E tudo o restante, ele investe pelo mundo afora para ganhar pessoas para Jesus. Isso é um coração assim, nascido de novo na área de finanças. Um coração consagrado a Deus. Não preso às coisas. Deus, Ele quer, falando de finanças, Deus quer prosperar a sua vida e não tem problema de se tornar um bilionário, um trilionário. Só que Ele não quer que você se perca nas coisas do dinheiro, que você use o dinheiro para a generosidade, para que as pessoas glorifiquem a Deus. E não para a própria luxúria, usufruto, só para o usufruto próprio. Deus poderia dar para você e para mim muito mais, se o nosso coração se alinhasse a algumas coisas básicas da nossa vida. Um profeta perguntou aqui, quanto você precisa para viver? Preciso de tanto. Tudo que for acima, você vai dar para Deus? É uma pergunta-chave. E Deus quer abençoar a sua vida. Você pega outro exemplo, namoro com não cristãos. Como essa área amorosa, ela é enganosa e as pessoas às vezes estão sérias, são líderes, e quando mexe com as coisas do coração e aparece um galã, uma galã, uma galoa, puxa, mexe tanto com o coração que a gente começa a orar e querer ajeitar a Bíblia para que os nossos desejos se cumpram. E a Bíblia é muito clara. O que tem a ver trevas com luz? Que sociedade pode haver com o que serve a Jesus e que não serve? Normalmente, há um retrocesso na vida da pessoa. E a Bíblia é muito clara sobre essas coisas de associação, e especialmente na área amorosa. O nascido de novo vive
buscando a justiça, quer dizer, a vontade do próprio Deus. Veja outras características dessa nova vida que você tem em Cristo Jesus, de 1 João 5,4. Uma vida vitoriosa, só citando alguns versículos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem o potencial da vitória e pela fé você pode romper qualquer situação que se apresente diante de você. Veja 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. O inimigo às vezes tenta tocar a nossa alma e o nosso corpo, mas ele não pode tocar o nosso espírito, a vida do próprio Deus em nós. E quando nós entendemos a autoridade que nós temos no espírito, nós podemos nos posicionar e não pode tocar a nossa alma e o nosso corpo. Assim eu creio. 2 Pedro 1, 3 e 4 fala da provisão para essa nova vida, que Deus vai acrescentando, visto que o seu divino poder nos tem dado tudo a respeito da vida e a piedade. A palavra vida aqui também é zoe. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A palavra concupiscência são desejos fortes. Então você recebeu a nova vida. Essa nova vida agora que você recebe como uma semente, como algo pequeno, ela precisa ser cultivada. Cultivado pelas promessas da palavra de Deus, por exemplo, cultivado pela oração, cultivado por uma busca em adoração a Deus, cultivado por uma rendição, pela uma consagração a Deus, por uma vida que se santifica, se separa para Ele, por meio da sua vida devocional. E aquilo que é corrupto na sua alma, aquilo que perece, aquilo que destrói na sua alma, quando você permite que a vida do próprio Deus, o seu espírito, assuma o controle sobre a sua alma, o que é corrupto vai ser envolvido pelo incorruptível, como diz o texto aqui. Então a nossa alma, o nosso corpo, ela precisa da comunhão com a natureza divina para ser transformada. A nossa alma, ela precisa e ela está num processo de salvação. Se você não permitir que a vida que você recebeu em Deus, no seu espírito, tome conta da sua alma, você não vai experimentar a transformação da sua vida. Se você não se dispõe a se render e a leitura da palavra de Deus diariamente, se alimentar dela, a sua alma vai continuar a mesma, e logo você vai perceber que a sua alma está dominando a sua vida e não o seu espírito. Mas quando você se alimenta das coisas de Deus, a sua alma vai sendo envolta, vai sendo trabalhada, e as paixões corruptas, como é colocado aqui, desejo de vingança, falta de perdão, essas coisas, elas vão sendo consumidas e você tem uma experiência de transformação na sua vida. Então a maneira como nós vivemos determina qual natureza vai dominar a nossa vida. E João 5,10 fala do testemunho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. No seu espírito você tem um testemunho de um novo nascimento. Você tem uma certeza dentro de você, que vem do Espírito, que nós não conseguimos explicar na lógica. Mas se tem dentro de você o testemunho. Quem a Deus não crê, faz de Deus o quê? Mentiroso. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. 11. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, a vida zoe, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Tem zoe, tem vida eterna, tem a vida de Deus. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais. O saber aqui não é a razão, mas é uma convicção interna. Você sabe por revelação que tendes a vida eterna. Até a palavra saber, ela tem muito mais a ver com uma revelação do que com conhecimento intelectual. Você sabe porque sabe que tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem. Eu sempre brincava dizendo assim, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você nasceu de novo? E alguns respondem assim, eu espero que sim.
Outros dizem, eu tento ser. Outros respondem, eu penso que sim. Mas aqui se fala de certeza. E ninguém precisa ficar em dúvida. Às vezes, quando falamos sobre o novo nascimento, falamos sobre a força do novo nascimento, a transformação que o novo nascimento traz, a vida sobrenatural que traz, alguns ficam com dúvida, será que eu sou novo nascido? Não. Então entrega a tua vida a Jesus de uma maneira nova, se renda novamente a Ele. Mas não fique na dúvida. Caminhe debaixo de segurança. Muitas vezes você pergunta para mim, você é casado ou não é casado? Pois é. Se não foi no cartório, se não casou na igreja, se não recebeu a bênção. Pois é, não sei se eu sou, mas não sou, mas... Não, quando você faz um compromisso, você faz uma aliança, você sabe, se tem o dia, o momento, a hora, você sabe que é casado. Não fica na dúvida, perguntando para sua esposa, será que nós somos casados? E o último texto, bastante texto, né? Apocalipse 3:20, em Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos, você tem várias cartas às igrejas. E essa aqui é uma carta para a igreja. E Jesus diz, eis que estou à porta. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus estava na igreja, diante da porta da igreja, pedindo para entrar na igreja. Parece uma incoerência, né? É uma incoerência. E às vezes nós vivemos e tomamos as nossas decisões sem ter Jesus na nossa vida. E Jesus está lá. Quero participar da comunhão. Quero sentar à sua mesa. Quero compartilhar o que você tem. Eu quero compartilhar o que eu tenho com você. A resposta, aqui ele pede uma resposta individual a cada um de nós. Quem aceitar, terá comunhão à mesa. Quem não abrir a porta, não se posicionar, não vai ter a comunhão que está separada para você. E o Senhor Jesus entra se você convidar. O que você oferecer à sua mesa, Ele vai compartilhar com você. O que você consagrar a sua vida a Ele, o que você entregar para Ele na sua vida, Ele vai comungar com aquilo. O que você não entregar, você não consagrar a Ele, não vai ter a comunhão, a participação dEle. Você lhe dá a sua vida natural e Ele dá a vida divina. Você lhe dá a sua vida natural e ela se torna uma semente e Ele entrega a vida dEle para a sua vida. E você tem comunhão com a vida do próprio Deus. A manifestação da vida do próprio Deus. E você sai do natural, dos seus sentimentos, dos seus desejos. E vive um outro pensamento. Senhor, eu quero é agradar ao Senhor na minha vida. Senhor, como é que eu trato essa situação? A sua vida não vai ser uma vida de decisões próprias, mas uma vida de um processo de consagração, um processo de santificação, um processo de entrega essa parte, entrega aquela parte. Às vezes ele vai querer entrar num departamento na sua vida e diz, não, esse não. Aí ele bate de novo, aí você se rende, ele comunga daquela parte, ele vai entrando em cada área da nossa vida, em cada sentimento, em cada história, em cada experiência de vida nossa, ele quer entrar. E quando nós permitimos a ele entrar em cada uma das áreas, nós vamos experimentar a manifestação da vida dele. E vamos nos perguntar, por que eu não perdoei antes? Por que eu não entreguei antes? Por que eu fiquei segurando coisas na minha vida e eu só perdi tempo? Eu podia ter entregue antes. Poderia ter me rendido já, para experimentar muito mais. Hoje é o seu dia para nascer de novo. Hoje é o seu dia de sair de uma situação de morte, de separação de Deus. Nós estamos falando de morte espiritual, de vida espiritual. De sair de uma condição de alienação das coisas de Deus para se inteirar plenamente das coisas de Deus. E Deus tem essa vida para você e Ele a tem em abundância, mais do que você precisa. Você vai ter tanto que você vai querer compartilhar com todas as pessoas ao seu redor, daquilo que Deus
tem feito e está fazendo na sua vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza?